Porque existem pessoas que se dizem terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana, né? A esfericidade da Terra é um conhecimento que existe desde a antiguidade. E porque ainda hoje, né, existem pessoas que levantam essa bandeira e dizem que, ah, com toda a sinceridade, né, que dizem que tudo não passa de um complô, né, de quem quer que seja, de governo, empresas, e é tudo um artifício para se ganhar dinheiro, e não realmente desconheço os detalhes dos argumentos, né? E essas pessoas e essa crença, né, essa crença, na verdade, eu ia usar outra palavra, mas é a palavra mais adequada. E essas pessoas são alvo de ridicularização, né? De piada, de desprezo. Né? Então a internet está aí recheada de memes sobre terraplanistas. Mas eu me encanta muito, né? Essa ideia, ou melhor, essa crença na Terra plana do ponto de vista sociológico, não é? Então, sociologicamente é um tema interessantíssimo, o da Terra plana e dos terraplanistas, não é? Inclusive, passei um tempo muito interessada em investigar, né, esses grupos, seus argumentos, e pode ser que isso ainda aconteça. Ah, então, quando eu falo normalmente que eu me interesso pelo assunto, pelo tema, as pessoas, né, é uma coisa tão abominável, né, uma crença tão abominável, tão ridícula, tão desprezada socialmente, culturalmente, que as pessoas se espantam, né, quando me vêm dizendo que eu gosto do tema, né, mas sociologicamente é realmente fascinante. Né? Acredito que do ponto de vista de outros campos, né? Em outros campos também seja fascinante essas pessoas, mas sociologicamente é essa minha área. Então, quando me perguntam, né, se espantam e me perguntam por que eu, eu gosto desse tema, e começam a ridicularizar essas pessoas, eu costumo rebater, né? Porque você acredita que a Terra é redonda, não é? Quais são os seus argumentos? No que você se sustenta, né? Qual o chão que você está pisando? Você que não é um astronauta, né? Que nunca foi para o espaço, que não é um astrônomo, que consiga, né, com é, instrumentos de medição, de precisão, perceber, né, de forma mais clara a esfericidade do planeta. Por que você acredita que a Terra é redonda? Né? E normalmente essas pessoas, todo mundo responde: porque existem fotos, existem reportagens, existem vídeos, existem depoimentos, inúmeros depoimentos. Não é? Então percebam que as justificativas são sempre vindas de fontes, vamos dizer, secundárias, né? Então, não é a sua própria observação, experiência e uso da própria razão, né? Ali no campo mesmo, né? Da prática mesmo, de ir ao espaço, de perceber através de instrumentos de medição a esfericidade, mas através de fontes, né, secundárias. Ah, é muito interessante isso porque nos traz dois aspectos. Né? Primeiro, como dentro na ciência moderna, dentro da cultura moderna, na ciência moderna, a experiência, né, a sensorialidade, a percepção e o testemunho pessoal, não é? Ele vai cada vez perdendo
um peso, validade, legitimidade, né? E essa legitimidade vai caindo cada vez mais sobre a precisão dos instrumentos técnicos, né? Então, microscópios, aliás, telescópios, microscópios também, né? Que descobrem todo um universo, um mundo invisível ao olho nu. E demais, né? Enfim, passaria aqui o resto do vídeo falando, citando nomes de instrumentos, né? Técnicos que possibilitaram um alcance de novos olhares, novas perspectivas em relação à natureza. Então, a nossa observação, o nosso olhar, o nosso toque, o nosso tato, ele passa a ser, eles continuam sendo importantes, mas dentro desse universo técnico ele se torna mais um auxiliar, não é? Então o corpo ele vai se tornando obsoleto também, e que é uma tônica da cultura moderna, essa obsolescência do corpo, né, diante dos instrumentos técnicos, né, das ferramentas e dos instrumentos científicos, né, técnicos científicos. Né? Esse é um aspecto. Então, eu olho realmente o horizonte e não consigo perceber a curvatura da Terra. Não é? Mas essa, para mim, não sou uma terraplanista, é uma percepção enganosa. Né? É por essas e outras que a instrumentalidade técnica ela ganha um status, né, de alto prestígio na modernidade. Mas vários outros conhecimentos, né, válidos, legítimos, até hoje, inclusive, a gente descobre, mede e tem, né, o contato através do uso do corpo e do que a gente entende por bom senso. Né? Mas esse é um aspecto, essa obsolescência do corpo. Então, não basta eu ver aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto. É necessário um instrumento de precisão técnico-científico que valide ou não, que refute aquilo que eu estou vendo, ouvindo, tocando, né? Sentindo, enfim. Um outro aspecto é que na modernidade o conhecimento ele é cada vez mais especializado. Não é? Não que não houvesse especialização, não é? Habilidades particulares dos indivíduos na vida em sociedade. Não é? Então, claro, cada um tinha suas habilidades e desempenhava certos papéis de acordo com aquelas habilidades. Bom, mas isso, na modernidade, né, dentro da ciência moderna, isso se aprofunda. Né? Então, eu costumo brincar em sala de aula, quando eu falo sobre esse tema, que qualquer dia você vai encontrar um ortopedista especialista no dedão do pé direito. Né? Então, lógico, né, a brincadeira para poder mostrar, né, como dentro da modernidade você vê certas especializações, certos domínios, de certos campos, subcampos, né, de conhecimento, que vai tornando os indivíduos, os sujeitos sociais cada vez mais distantes do domínio, não é, e da percepção ou seja, daquela verdade ou daquela realidade. Não é? Então, o status, o prestígio, o alto prestígio, né, que os especialistas alcançam em nossa cultura moderna, faz com que também aquele que não faz parte daquele campo de conhecimento, ou que a gente chama o leigo naquela área, né, a sua palavra ela esteja sempre né, sob suspeita. Afinal de contas, você não é um astrônomo, né? Você não é um cientista político, você não é um médico. Né? Como é que você pode dizer isso, saber o que é melhor para o seu filho que está com essa dor, se você não é médica, né? Se você é um jornalista,
se você é uma socióloga, uma professora, tá? Então, esse prestígio dos especialistas, né, também faz com que se perguntem, ora, quem é você, né, que não é um astrônomo, não é um astronauta, para dizer que a Terra não é redonda, né? Bom, então, quando a gente acredita que a Terra é redonda, percebam que nós jogamos muito mais, não é, na a força na palavra do outro do que no nosso próprio poder de observação, certo? Uh, Existem meios fáceis, né, de você perceber, né, daqui do chão, sem grandes conhecimentos astronômicos, sem também instrumentos, né, de observação da área, mas apenas observando o Sol, observando alguns fenômenos naturais, como os eclipses, que você consegue perceber a curvatura, né, da Terra, o movimento circular e a própria existência das estações do ano, enfim. Se bem que os terraplanistas têm uma explicação para essas estações do ano. Mas existem observações simples que qualquer um, né, qualquer leigo, né, ele pode perceber, né? Mas o que eu quero salientar é que nós acreditamos que a Terra é redonda e também acreditamos em tantas outras verdades, não pela observação direta, né, não pelo conhecimento direto, mas pela força da palavra alheia, né? Em nossa era, você tem aí a mídia, né, e hoje em dia com a internet, não preciso nem falar, tem esse poder que antes a gente, um poder enorme que a gente atribuía à televisão e via como um bicho-papão. A internet hoje, né, nem se fala. Então, esse poder de comoção e de hoje de manipulação de imagens e de som, né, faz a gente acreditar, pode fazer a gente acreditar nas maiores verdades. Por esse lado, eu acho muito interessante os terraplanistas. Tem gente que diz que são psicóticos, que são isso, tal. Alheio, né, para além dessas possibilidades aí, né, dessas patologias. Mas eu acho interessante porque é uma postura crítica, né, à palavra, à informação, conhecimento, que pode cair na paranoia, obviamente, né? Mas é uma busca pela justificativa, pela legitimação da própria observação, né? Dos próprios porquês, das próprias pulgas atrás da orelha, né? É, eu acredito, acho pouquíssimo provável, né, que a Terra fosse plana por esse complô, essa manipulação de informações, porque seria necessário realmente muito dinheiro, um objetivo muito que eu não consigo nem imaginar por trás de tudo isso. Então, uma mobilização enorme de cientistas ao longo da história e N outros profissionais para manter essa mentira, né? Então, a altíssima improbabilidade disso ser verdade, né? Enfim, aliada à observação simples que eu posso fazer aqui da minha janela, né? Me faz acreditar que a Terra sim é redonda, né? Mas os terraplanistas, eles têm esse mérito, né? Ou melhor, eles têm esse mérito de nos levar a questionar o peso que nós damos à informação que nos chega através da mídia, dos livros, e como muitas vezes aquilo se torna óbvio, é fato, porque fulano disse, porque está muito disseminado, logo, né, aquilo é verdade, né? E quantas verdades absolutas, né, na história da humanidade já não foram colocadas por terra, né? Então, é muito interessante.
Eu recomendo, né? É um documentário famoso, estava até há pouco na Netflix, mas já saiu, passou um bom tempo no catálogo da Netflix, A Terra é Plana. Né? É um documentário fantástico e sempre me chamou muito a atenção, tanto quanto os terraplanistas, aqueles que vinham dar seu depoimento, cientistas, astronautas, né? Mas sempre num tom jocoso, desdenhoso. Né? Então, isso sociologicamente é muito interessante. Né? No final, né, do vídeo, tem um rapaz, se eu não me engano, ele é da NASA, que ele chama essa atenção: olha, nós já acreditamos em coisas, nós, né, que ele fala, nós seres humanos e seres modernos, acreditamos em coisas que hoje são ridículas, né? Então, é muito melhor puxá-los para junto de nós e travarmos um diálogo do que adotarmos essa postura desdenhosa, jocosa em relação né, ao outro e, enfim, criando cada vez mais um muro cada vez mais alto. Lógico que ele também acredita na esfericidade, né, na redondeza da Terra. Mas é interessante essa fala dele. Então, eu já assisti e reassisti esse documentário inúmeras vezes, eu não sei dizer quantas vezes, e saiu da internet, da Netflix. Eu vou tratar de comprá-lo, que é uma fonte muito interessante, né? Então, convido a todos, a quem não assistiu, assistir esse documentário, porque e olhar com e assisti-lo agora, quem o fez ou quem ainda não fez, assistir com esse olhar sociológico, né? Tratei da imaginação sociológica. Então, no primeiro vídeo que eu postei no YouTube. Então, olhar agora, ver, assistir com esse olhar sociológico, não é? Pensar nas próprias crenças e no que se apoia a sua própria crença, né, da Terra redonda. Né? É isso. Né? Então, assistam e pensem, tentem pensar agora a Terra plana e os terraplanistas, esse fenômeno, né, sociologicamente.